Faz um ano que a minha família decidiu tirar os nossos filhos da escola e colocar eles para serem ensinados em casa aqui nos Estados Unidos. Um ano de uma decisão muito difícil. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, compartilhar um pouco dessa experiência que talvez ajude algumas famílias que estão pensando um pouco sobre isso. É importante falar que assim, quando a gente começou essa jornada, a gente começou com medo. Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso. Fiz um vídeo, inclusive, logo que fechou o primeiro mês que a gente começou a fazer homeschool. E essa é uma jornada que ela envolve muitas preocupações, né? Porque culturalmente a ideia de você ensinar o seu filho em casa, ela é uma ideia muito combatida. E a gente cresce acreditando que isso daqui não é uma boa ideia, que a gente está prejudicando os nossos filhos se a gente tomar essa decisão. O porquê deles falarem isso e qual que é a minha visão a respeito de cada um desses argumentos pode ser um tema para um outro vídeo, inclusive. Se você quiser que eu fale sobre quais são os principais argumentos contra o homeschool, me avisa aqui embaixo nos comentários que eu preparo um próximo vídeo sobre isso. Mas eu queria deixar claro que nem eu, nem a minha esposa estávamos tranquilos com essa decisão, que sim, a gente sabia que ia ser complexo, que ia ser desafiador, e isso quase fez a gente desistir de ensinar os nossos filhos em casa. E nesse início nós cometemos um dos principais erros que as pessoas cometem quando elas vão ensinar os filhos em casa, que é tentar replicar o modelo da escola. A gente está tão condicionado a entender que aquele é o melhor modelo que foi definido por especialistas e que ele é o melhor para todo mundo, que é comum que as pessoas tentem ao máximo seguir o que elas viveram na escola, trazer para dentro de casa e replicar com os filhos. E esse para mim é um dos grandes erros. No início da jornada nós vivemos muito amarrados nessa decisão de tentar replicar o que a gente conhecia, mas com o tempo a gente foi se libertando um pouco disso, foi ganhando mais autonomia, mais confiança, e hoje, depois de um ano, na verdade já está fazendo quase um ano e meio, eu vejo que nós passamos a ter muito mais bagagem para entender o que funciona e o que não funciona para os nossos filhos. E esse é um ponto que eu vou explorar um pouco melhor, que eu acho que é muito importante. Inclusive, se você não me conhece, eu sou o Cris, nesse canal eu falo um pouco sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve. E aí a gente tem uma das primeiras lições que nós aprendemos, é que o homeschool não foi feito para replicar a escola, porque a escola ela foi feita para que pessoas que não são os pais das crianças ensinem um grupo onde elas precisam ter controle sobre a classe e que vão seguir um conteúdo programático que foi definido pelo governo de forma ampla para atingir os objetivos que o governo tem, não necessariamente estão alinhados com o da sua família e com o que você quer para os seus filhos. E esse foi um dos grandes benefícios que a gente aprendeu nessa nossa jornada. Educando os filhos dentro de casa, você tem a possibilidade de passar para eles com mais intensidade os valores da família. Porque uma crítica constante que eu vejo dos pais que criaram seus filhos em escolas públicas e particulares do Brasil, mas também aqui dos Estados Unidos, é que chegou numa fase da vida em que os pais pararam de reconhecer aqueles filhos, porque os filhos não seguiam mais os valores da família que eram importantes para os pais. Os filhos se transformaram em outras pessoas por causa da vontade de agradar aos outros e de serem aceitos em grupos, e os filhos foram se moldando com o tempo até um ponto em que muitas vezes a relação entre pais e filhos pode chegar até a acabar. Uma outra coisa que a gente acabou aprendendo é que você não precisa de um quadro para tudo, sabe? O aprendizado ele faz parte da vida, a gente aprende enquanto a gente vive, enquanto a gente se relaciona, enquanto a gente observa. E a ideia que a gente acaba tendo de eu vou para a escola para aprender, agora eu volto para casa para poder fazer outras coisas, para mim ela soa bizarra. Porque a verdade é que a gente aprende literalmente a todo momento. A gente aprende quando a gente desenvolve um novo interesse por algum outro assunto e a gente pesquisa, aprofunda e eventualmente começa a praticar um pouco mais daquilo ali. Quando a gente se relaciona com pessoas de diferentes idades, coisa que na escola você não tem, mas no homeschool você tem. Esse inclusive é um ponto que para mim é fantástico. O meu filho, por exemplo, ele não tá numa turma com mais 20 crianças da mesma idade que ele, com o mesmo nível de maturidade, em que eles se nivelam ali e tem mais dificuldade de se relacionar com pessoas de diferentes idades. Porque dentro do homeschool, como as crianças elas interagem com outras famílias, você tem crianças de 5, 10 anos tendo que lidar com pessoas de 70, de 50, de 30, de 20, de 2, de 1. Talvez você não entenda qual que é o valor que isso tem, mas isso é extremamente importante, que o seu filho ele aprende a lidar com diferentes tipos de conversa, a se adaptar de acordo ao contexto em que ele está inserido. Ele se torna muito mais maduro emocionalmente, muito mais atento, muito mais observador, e aquilo ali simplesmente faz parte do dia a dia dele. Ele amadurece mais rápido, mas ele também sabe descer para o nível de maturidade de uma criança menor para poder interagir numa brincadeira. E isso é uma coisa que com o homeschool, pela necessidade que se tem, e eu vou falar mais disso, criar grupos de socialização intencional, a criança acaba ficando muito mais exposta. Uma outra coisa que eu também acho muito legal é que os pais passam a ter muito mais conhecimento sobre o próprio filho. Pensa em um cenário diferente aqui. O pai e a mãe saem para trabalhar 8 horas da manhã, depois de levar os filhos para a escola às 7 e pouco no Brasil. Os filhos ficam no ensino integral e quando dá 17, 18 horas, os pais saem, vão pegar as crianças e vão para casa. A família vai ter um nível de interação muito pequeno, vai todo mundo parar e dormir. Por outro lado, numa família diferente, você tem
os pais acordando com os filhos, tomando café com os filhos. Talvez o pai saia para trabalhar e a mãe fique em casa. Essa é a configuração mais comum, embora existam outros tipos. O segundo mais comum, eu diria que são os dois ficarem em casa. O pai trabalha remoto e a mãe se dedica à família. É a segunda configuração que eu mais vejo funcionando. Então, como você tem contato constante com a criança, você acaba vendo onde que ela teve dificuldade em relação a algum tema que ela estava aprendendo. Onde que ela foi muito boa e ela performou. Onde que ela ficou empolgada em aprender, porque pode ser que não seja uma coisa em que ela é boa, mas ela gostou de aprender. Isso te dá um nível de conhecimento absurdo sobre o seu filho, porque você consegue direcionar esforços e decidir focar no que você entende que vai ser melhor para ele, que eu garanto. Professor nenhum no planeta vai fazer com o mesmo zelo, carinho e atenção que você vai. E você consegue fazer isso sem precisar que o professor te fale, né? Daquele negócio, já viu na escola, né? Uma vez por semestre, os pais vão para uma reunião na escola e lá conversam com o professor, que ele vai dar um relatório sobre como que foi o comportamento do seu filho, em que ele é bom, em que ele é ruim. Pelo amor de Deus, eu não preciso que ninguém me fale. Eu tô vendo todo dia, de manhã, de tarde, de noite, e ninguém sabe mais sobre os meus filhos do que eu e minha esposa. Eu não deleguei essa autoridade para ninguém. Nós assumimos a responsabilidade e nós estamos vendo, vivenciando e corrigindo em tempo real. Isso faz com que a gente tenha crianças que se desenvolvam a todo momento, literalmente em todo dia. E aí tem esse outro ponto da autoridade, né? Porque quando os filhos eles vão para a escola, eles começam a ver nos professores que eles são autoridades em relação à obtenção de conhecimento. E o que essa criança ela faz quando ela quer descobrir alguma coisa? Ela vai perguntar para os professores. Às vezes até pior, ela vai aprender com um amiguinho da escola que ele admira, respeita e que quer ser igual. Só que às vezes o amiguinho não tem um comportamento que você queria que o seu filho tivesse. E a criança ela tá vivendo uma vida dupla. Em casa ela vive de um jeito, ela sai de casa, ela se transforma numa outra pessoa. Porque lá ela vive sob outras regras, ela tem outras autoridades e ela quer agradar outras pessoas. Por outro lado, quando você pensa em homeschool, a imensa maioria do conhecimento da criança vem do convívio com os pais. Então isso cria uma relação de confiança, onde a criança ela busca mais os pais para obter informação. E ela questiona o que outras pessoas da rua ensinam para ela, elas voltam para casa, perguntam aos pais para poder validar se aquilo é uma coisa moralmente boa, ética ou não. E isso vai reduzir imensamente a probabilidade de você um dia olhar para o seu filho e falar: meu Deus, que criança é essa? Não foi a criança que eu criei. Porque afinal você literalmente criou e não delegou a responsabilidade para que a escola crie. Na mão de um monte de professor que você nem sabe quem são e que você não tem nem ideia de quais são as intenções deles e que tipo de informação que eles estão ensinando para sua criança. E uma coisa que eu gosto nisso tudo é que a sua família fazer homeschool muda inclusive a cultura da própria família, porque você começa a perceber que você aprende literalmente em todos os momentos do dia e você começa a ser muito mais intencional em relação a isso, de conseguir observar nas pequenas coisas do dia a dia quais são os momentos em que a criança está aprendendo, em que você às vezes está aprendendo, e aí você tenta otimizar, intensificar aquilo ali. Ser mais cuidadoso em como que a mensagem está sendo passada, em como que você está vivendo aquela experiência, às vezes aprofundando mais do que você faria se você já tivesse delegado a responsabilidade de ensinar para a escola e agora você estivesse em casa ali no momento mais solto, onde algumas oportunidades para se aprender novas coisas iam passar batido e você nem ia perceber. Agora é óbvio, né? Nós aprendemos que para fazer homeschool você precisa de muita rotina, de muita disciplina. Isso é uma coisa que a minha família já tem bastante, então pra gente não foi tão dramático assim, mas exigiu bastante adaptações, sabe, ao longo desse ano. Então nós tínhamos uma crença de que algumas coisas poderiam funcionar, colocamos em prática, observamos, algumas deram certo, outras não, e a gente foi se adaptando e chegando no modelo que a gente está hoje, que tem funcionado super bem. O legal é que isso é bom para criança também, né? Porque criança gosta de previsibilidade. Ele precisa de um ambiente estável, um ambiente previsível para que ele possa desenvolver o seu maior potencial, sem problemas e sem traumas. Uma outra lição legal que a gente teve é que você acaba ficando muito mais perto da sua comunidade local, dos seus vizinhos, de grupos próximos a você, porque a necessidade de socializar e de inserir a criança em outras atividades adicionais acaba fazendo com que você viva mais intensamente e com intenção alguns relacionamentos em grupos específicos. E isso acaba sendo muito legal para a família como um todo. Vou dar exemplo do meu filho. Ele entrou num grupo de homeschool do jiu-jitsu, em que tem aulas específicas para crianças que fazem homeschool. Ou seja, ele está lidando com crianças cujas famílias pensam de uma forma parecida com a minha. Isso já é legal pra caramba. Ah, mas Cris, e a necessidade dele viver uma cultura diversificada e aprender a lidar com pessoas diferentes? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço um outro vídeo falando sobre esses mitos que se tem sobre educar o filho em casa, porque eu tenho muita coisa para falar, isso aqui não vai caber nesse vídeo, mas eu queria saber se vocês querem saber sobre isso, então escreve aqui para mim, por favor. Além disso, a gente foi para grupo de homeschool da igreja, grupo de homeschool de vizinhos, grupo de homeschool de todo tipo de coisa diferente, onde não só se relaciona as crianças, mas se relaciona a família inteira. Então às vezes você vai ver uma mãe com 5 filhos de diferentes idades lidando com uma outra mãe com 3 filhos de diferentes idades. Então é uma troca muito autêntica, muito verdadeira, muito real, diferente do ambiente escolar, onde você tem um monte de criança da mesma idade interagindo entre si. Então é legal que as mães, principalmente, porque normalmente são as que trabalham mais ativamente ali pro homeschool das crianças, elas acabam trocando muitas experiências entre si.
elas acabam falando bastante sobre currículos, sobre tentativas, sobre abordagens, sobre ideias, atividades e várias coisas. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, você tem as 4 estações do ano extremamente bem definidas, o que te dá uma experiência de vida externa à sua casa muito diferente nos 4 momentos do ano. E eu vejo que as mães, elas vão se adaptando a isso. Então, quando você chega na primavera, por exemplo, elas vão olhar, vão aprender sobre inseto, vão aprender sobre a natureza e várias outras coisas. Quando chega no inverno, elas se adaptam e vão para um outro tipo de aprendizado. Então, isso é muito, muito legal. É um aprendizado prático, sabe? Você vai vivendo e você vai ensinando, e as mães, elas têm essa capacidade de ir adaptando algumas atividades de acordo com o que elas têm de ferramentas oferecidas por Deus e pela natureza. Agora, o que a gente acabou aprendendo também nesse mais de um ano aqui de homeschool já, é que você decidir como que vai ser o seu currículo importa demais. O legal é que aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, as leis, elas são muito flexíveis em relação ao homeschool na imensa maioria dos estados. Ela não é definida em âmbito federal, cada estado tem a liberdade de criar as suas leis e as suas regras. Alguns não têm regras nenhumas, e outras têm poucas, e outras têm muitas. Mas isso te dá bastante liberdade de conseguir definir qual é o currículo do seu filho. Então, quando eu falo currículo, é literalmente, às vezes, uma empresa que escreveu um conjunto de livros, materiais e vídeos, o que quer que seja, e eles comercializam isso, você compra aquilo ali de acordo com o que você quer para sua criança. Então tem currículos que são melhores, por exemplo, para quem tem um filho só. Tem currículos que para quem tem muitos filhos acabam ficando mais caros, e aí tem outros melhores. Tem currículos onde você é dono do currículo só naquele ano e depois você tem que devolver o livro. Tem currículos onde você compra o material e ele é seu para sempre. Tem currículos que são cristãos, igual o que a minha família escolheu, por exemplo. A gente usa o currículo da BJU. É um currículo incrível, ele não é barato, mas ele é maravilhoso e ele segue os valores que a minha família entende que são os valores corretos de serem passados para a criança. Então, a criança, ela está tomando café da manhã, almoçando, dormindo com a família e vendo os nossos valores cristãos na prática, e quando ela vai estudar e vai usar o material, o currículo que a gente escolheu, ela acaba vendo ali os mesmos princípios e valores, e aquilo mostra para ela uma aplicabilidade prática e como que aquilo ali é normal no dia a dia. Isso pra gente é muito importante. Melhor do que ela ir para a escola, chegar lá, aprender um monte de coisa, ouvir um monte de crítica aos nossos princípios e valores e chegar em casa duvidando dos pais. Aqui isso não acontece. Então vai ter currículo que você vai acabar vendo mais videoaulas, outros são mais livros para leitura, outros é mais um material de ensino. Então é legal você gastar uma energia nisso daqui, porque isso se mostra muito útil no dia a dia. Inclusive nós vamos para grupos de homeschool, onde cada família usa o seu currículo diferente. E, eventualmente, naquelas atividades coletivas, algumas mães vão importando ali algumas coisas e compartilhando o que está funcionando, e elas vão trocando figurinha e as coisas vão andando. Inclusive, só um ponto importante, muitas pessoas têm me perguntado: Cris, mas o que eu preciso fazer para poder estar nos Estados Unidos e fazer homeschool com meus filhos? Que tipo de visto me permite fazer isso? Isso é uma pergunta muito importante, porque tem gente que acha que vai tirar o visto de turismo, vai vir para cá e vai colocar os filhos na escola. A verdade é que o visto de turismo, ele é para turistar, não é para viver a vida aqui e iniciar uma jornada. Tem pessoas que mudam de ideia e acabam querendo seguir um novo projeto dentro do país. Isso daqui é um outro papo. Mas, a princípio, turista não deve colocar filho em escola pública, por exemplo. Agora, também nada te impede de estar fazendo turismo, você faz homeschool, e você mantém o homeschool durante aquele período ali, o que faz parte da rotina da família, que não tem problema nenhum. Mas o teu homeschool está atrelado ao teu país de origem, o Brasil, por exemplo, e não à tua jornada nos Estados Unidos. Por outro lado, pessoas que já vêm com green card para os Estados Unidos, por exemplo, têm muita facilidade, dependendo do estado que escolher, para poder fazer homeschool. Mas uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é que quem vem estudar nos Estados Unidos pode trazer a família também, pode trazer cônjuge, filhos menores de 21 anos solteiros. Isso vale tanto para quem vem estudar inglês, como para quem vem fazer uma pós-graduação, por exemplo, um curso universitário, onde algumas vezes você pode até trabalhar legalmente na sua área de estudo, principalmente em cursos de mestrado, pós-graduação, MBA, etc. E isso permite tanto se colocar o filho na escola pública, o que eu não recomendo, mas te permite também oficialmente viver um homeschool de uma forma estruturada, sujeitos às regras locais, que muitas vezes podem ser nenhuma praticamente. Então sim, essa é uma pergunta que eu tenho recebido direto no meu Instagram. Para quem não sabe, eu tenho produzido conteúdo lá também. O estudante, ele pode fazer homeschool com os filhos aqui nos Estados Unidos. Inclusive, se você estiver pensando em viver essa jornada, a descrição tem um link da minha empresa, a Move Vistos. É a única empresa do Brasil a ter parceria com um time de ex-agentes consulares, a primeira empresa do mundo a desenvolver uma inteligência artificial de vistos e intercâmbio, e a empresa com a melhor reputação do Brasil disparada em relação a vistos e intercâmbio. Então, se você quiser saber um pouco mais e planejar mais essa tua jornada, aqui na descrição tem um link, é só clicar, preencher o formulário, você vai cair no WhatsApp, vai falar com o meu time, eles vão te ajudar, tá bom? Só pra vocês saberem, até esse vídeo aqui, ele foi feito praticamente pela minha esposa. Eu tô trazendo as ideias dela, embora eu participe também do homeschool do meu filho, eu ensino algumas coisas pra ele, ela é muito mais atuante, ela que tá à frente do dia a dia ali das principais coisas. Uma coisa que ela acabou aprendendo e que eu acho muito legal é que você consegue entender na sua cidade o que ela oferece a respeito de grupos de homeschool, porque muitas vezes o governo, ele oferece
algumas atividades, às vezes gratuitas, às vezes ridiculamente baratas, tipo $1 por dia, de famílias de homeschool se unem para fazer uma atividade física, por exemplo, ou algum grupo de estudo, etc., mas que não estão sendo coordenados pelo currículo escolar tradicional e que não tem um monte de criança que vive a vida de forma louca porque os pais pensam em um mundo diferente. Isso te dá um pouco mais de controle sobre com quem que seus filhos se socializam, mas também te dá alternativa. Então aqui nos Estados Unidos, no Brasil é diferente, só que no Brasil isso daqui é quase que criminalizado, né? Tem pais que perdem a guarda dos filhos por querem ensinar em casa ou são ameaçados de perderem a guarda dos filhos. Aqui nos Estados Unidos não, isso é super normal, comum, estruturado, grupo de Facebook, tem um monte de coisa onde os pais eles acabam encontrando alternativas para eles poderem encaixar na rotina da criança, sabe? Uma outra coisa que eu acabo vendo é que em grupos de atividades assim, as crianças elas interagem umas com as outras muito mais do que na escola. Porque na escola você virtualmente está um conjunto de horas grandes. Mas é um negócio meio doido, né? Porque tem um grande período em que você não pode falar, tem que ficar quieto, baixar a cabeça e ouvir o professor, ou então fazer o exercício, ou então fazer a prova. Então a troca entre as crianças e os adolescentes ele é muito restrito. Só o momento em que é permitido, coisa que no homeschool é completamente diferente. E as crianças são muito mais protagonistas da própria vida dentro da rotina que os pais definiram ali, mas muito mais flexível do que uma escola tradicional em que a criança tem que baixar a cabeça, onde ela recebe anotação, é suspensa, etc. Cara, isso daqui pra mim hoje, sou um absurdo. Agora, é aquilo, né? Assim, homeschool não é pra você sair de casa, largar os filhos e deixar que eles se virem e estudem sozinhos. É necessária extrema dedicação dos pais para que isso daqui funcione. Por isso que é comum que a mãe, por exemplo, fique em casa e se dedique às atividades enquanto o pai sai de casa e trabalha. Para algumas famílias isso é um problema, pode parecer absurdo. Cris, mas a gente precisa da renda dos dois para poder sustentar a família. Eu entendo essa perspectiva, eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. Se vocês quiserem saber, me avisa aqui embaixo, porque eu posso fazer um outro vídeo, porque isso aqui merece mais tempo para poder desenvolver essa ideia e compartilhar coisas que eu já vi, fiz. Isso pode ajudar bastante vocês que estão preocupados com isso. Mas sim, não é fácil, é cansativo, dá trabalho, às vezes traz frustrações, nem tudo que você quer funciona perfeitamente do jeito que você quer. Não é a vida dessa mesma forma. Desde quando a gente se condicionou a achar que tudo tem que acontecer no nosso tempo e de forma perfeita. Se a gente quer desenvolver determinadas condições, a gente precisa fazer o que é necessário para poder chegar lá. Isso significa adaptações familiares, conversas, ajustes, mas o saldo ele é incrivelmente positivo. Por isso que famílias que adotam homeschool dificilmente abandonam. Raros os casos em que alguém fala, não, eu fiz homeschool durante 3 anos, mas agora eu voltei para a escola porque eu achei que seria melhor para os meus filhos. Eu não conheço uma única pessoa. Porque, apesar de ser sacrificante, é um sacrifício no que mais importa na vida, que é a formação dos filhos que Deus confiou a gente. Então, se isso daqui não é uma área da sua vida em que vale a pena você gastar toda a tua energia, então eu não sei qual. Conclusão final, se mais de um ano aí de experiência de homeschool, nós temos algumas decisões. Primeira é de que isso daqui é uma decisão para a vida inteira e que se Deus permitir nós conseguirmos manter o estilo de vida da família, isso é uma coisa que a gente quer manter para sempre. A segunda lição é que a gente tem que ter muito cuidado com algumas crenças que a gente tem, porque fazem parte da cultura onde a gente foi criado. Eu venho percebendo, existem algumas áreas da vida onde existiam algumas verdades que eu assumia como verdades universais e que foram definidas pelo homem, pela cultura da época. Ou pelo que eles queriam que a gente pensasse e fizesse, mas que não necessariamente são naturais e são o melhor pra gente. Homeschool, ou home education, como algumas pessoas aqui nos Estados Unidos preferem falar, não é uma escola no final das contas, ele nos fez ver que nós podemos ser muito mais protagonistas na nossa vida, delegar muito menos decisões e que nós não somos incompetentes para poder aprender sobre um assunto, pesquisar e decidir o que é melhor para nossa família, mas principalmente que governo e autoridade nenhuma no planeta, nenhuma, vai fazer tanto esforço pelos seus filhos quanto você vai estar disposto a fazer, nem vai ser tão bem intencionado, nem vai colocar tanta energia, porque não são os filhos deles, são os seus. Se você gostou desse vídeo, ele te ajudou a olhar para isso sob uma outra perspectiva, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu falo sobre isso, mas falo sobre outras coisas da vida aqui nos Estados Unidos também, e eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar. Inclusive aqui na tela tá aparecendo um outro vídeo muito interessante que eu falei sobre o meu primeiro ano morando no interior dos Estados Unidos desde que eu saí de Orlando. Acho que esse é um vídeo que também vai te trazer uma outra perspectiva que você não costuma ver na internet. E eu vou deixar mais um vídeo que é sobre uma entrevista que eu fiz com uma ex-agente consular, profissional que trabalha para o governo americano fazendo entrevistas de vistos. E eu fiz várias perguntas para ela super interessantes que as pessoas queriam saber, mas não sabem. E eu trouxe isso para que vocês possam aprender um pouco mais sobre esse processo. Clica aqui e assiste lá. Sou o Cris, um grande abraço para vocês e até mais.